I have microphone. It's good. Give you. Primeiramente, eu ofereço meus mais respeitosos Dandavat Pranams a Nitya Pravistam Vishnupada Stotrashat chamado Bhaktivedanta Shila Vamana Goswami Maharaj e também a Nitya Pravistam Vishnupada Stotrashat Shri chamado Bhaktivedanta Shila Narayana Goswami Maharaj. Dando pranams a mi Guru Padapadma, Om Nityalila Pravista, Om Vishnupada Stotrashat Shila Bhaktivedanta Maharaj y a mi Vamana y también a mi maestro y también a mi Nityalila Pravista, Om Vishnupada Stotrashat Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Também ofereço meus mais sinceros Dandavat Pranams a Nitya Pravistam Vishnupada Stotrashat Shrimad Bhakti Vedanta Shila Swami Maharaj e todos os devotos sêniores e todos os Vaishnavas e Vaishnavis e todos os meus convidados aqui presentes hoje. Bhaktivedanta Swami Maharaj y también a los devotos serios, a los Vaishnavas y Vaishnavis y por supuesto a todos mis invitados en esta ocasión. Então hoje é um dia muito excelente e auspicioso, porque é chamado de Varaha Dwadasi. Excelente, ya que es el día de Ekadasi de Varahadev. Lord Varahadev. Jai. He appeared and also he killed the demon. Então Varahadeva apareceu e também matou o demônio Hiranyaksha. Mató al demonio Hiranyaksha. In the morning I also glorified. De manhã eu também glorifiquei como que Varahadeva Bhagavan apareceu No stage das narinas Brahmaji. de Brahmaji. En la mañana yo glorifiqué cómo Varahadev apareció desde el orificio de la nariz de Brahmaji. And couple days we also discussed about E há alguns dias nós também temos discutido sobre a vida, né, a história de vida de Ramanujacharya e as suas contribuições. Estábamos hablando sobre las enseñanzas y la importancia de Ramanujacharya. Sri Sampradaya. A Shri Sampradaya, o Acharya da Shri Sampradaya na Kali Yuga é Ramanujacharya. En el Kali Yuga es Sri Ramanujacharya. De la Sri Sampradaya. Sri Sampradaya, Ramanujacharya, he meant is the two things. A Shri Sampradaya, né, Ramanujacharya manifestou duas coisas. Sri Sampradaya, two things. Né, a gente pode aprender duas coisas da Shri Sampradaya. Podemos tomar dos cosas de Sri Sampradaya. That is called their Sevanistha. Uma delas é Sevanista, a firmeza em servir a nossa Istadeva, Tenernos fuertes en el servicio. nossa deidade adorável. And second, E em segundo, they have Nistha with their and Istadi. Istadi is Sevanistha. e então a segunda é que eles têm Se firme nuestro Istadeva. Hanumanji, he told, Sinate, Janakinate, Aveda Paramatmani, Tathapi Ram, Komalarajana, Mama, Sarvasya Jivana. Hanumanji, he said, Então a segunda foi a mesma. there are no difference, Krishna and Narayana. Então não há diferença entre Krishna e Narayana. Hanumanji, Hanumanji
Isso foi Hanuman, né, que disse. Não há diferença entre Krishna e Narayana. Hanumanji dijo que no hay diferencia entre Ramachandra y Krishna. Desculpa, entre Ramachandra e Krishna. Mas eu tenho Nishta na minha Istadeva Ramachandra. Então ele falou, não há diferença entre Ramachandra e Krishna, mas a minha Nishta está em Ramachandra, minha Istadeva. Significa que él está fijo y fuertemente en los pies del loto de su Istadeva. Então ele está fixo, né, aos pés de lótus da sua Istadeva, porque Bhakti depende disso, né, da sua Nishta, na sua Istadeva. Primeiramente, a sua Nishta deve ser em Guru. Você deve ser unidirecionado com Guru, Guru Nishta. Tiene que ser hacia el Guru. Guru. Aquele que tem firmeza nos pés de lótus Guru, ele pode conquistar o mundo inteiro. Está fijo en los pies del loto de Sri Guru para poder conquistar todo el mundo. Então isso é muito importante. Guru Nishta é muito importante. Guru Nishta é a espinha dorsal do nosso Bhajana e Sadhana. Entonces estar fijo a los pies del loto de nuestro Guru para poder hacer Vayan y Sadhana. E Sri Sampradaya também tem isso muito forte, né, de Vidhi Bhakti, né, seguir as regras e instruções que são colocadas pelo Shastra. Porque se você não segue as regras e regulações que estão estipuladas no Shastra, vocês nunca vão alcançar a sua meta, né, a sua meta perfeita. Aquele que pensa que eu sou unidirecionado com Krishna, e que assim não precisa de seguir as regras e regulações das Escrituras, esse tipo de concepção cria perturbação na sociedade. Então o Shastra diz, siga todas as regras e regulações das Escrituras. Essas regras são mencionadas nos Shruti, Smriti, Pancharatra, Veda Purana, Upanishad. Em todas essas escrituras está mencionada para isso, né, que siga todas as regras e regulações das escrituras. Primeiramente, você tem que se abrigar aos pés de lótus de Shri Guru. Isso se chama Guru Padajraya. Então você tem que receber os Diksha Mantras de Guru. E em terceiro, você deve aprender alguns slokas, obter algum Shastra Gyana, conhecimento sobre as escrituras. Então, Diksha Shiksha Vishrambena Guru Seva. Você tem que servir Gurudeva com intimidade. Isso se chama Vishrambena Guru Seva. Dessa maneira, você pratica o serviço devocional ao Senhor. Então a Ramanuja Sampradaya, ela é chamada de Sri Sampradaya. Ela é muito estrita nas suas regras e regulações das Escrituras.
always remember two things. Sempre se lembre de duas coisas. Guru Nishta, Guru Nishta, né, a firmeza aos pés de lótus de Shri Guru, Guru Nishta, Guru Bhakti, following the e seguir rules and regulations todas as regras e regulações das escrituras. Shastra Anushasana. Ser muy firme en nuestro guru, estar orientados en nuestro guru y seguir las reglas y regulaciones de la escritura. What this regard Lord Por essa razão, Shri Chaitanya Mahaprabhu falou para Sanatana Goswami. Entonces, de esta manera, Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Sanatana Goswami: that you manifest one very nice, beautiful grantha. Você deve manifestar um livro muito maravilhoso, né, que Entonces, le dijo: tú manifestas vai falar sobre os Vaishnavas Shuddha Sadacharya, né, o bom comportamento dos Vaishnavas. Se você não segue esse livro, né, que é o Shuddha Sadacharya Grantha Hari Bhakti Vilasa, You will never attain your perfection. você nunca vai alcançar a sua meta perfeita. First, I have to read Primeiro você tem que ler Hari Bhakti Vilasa. Todo o bom comportamento, o Shuddha Sadacharya está lá. Entonces yo les recomiendo que ustedes lean este libro, Sri Hari Bhakti Vilasa. So for this regard, Então, por essa razão, Gopala Bhatta Goswami, Gopal Bhatta Goswami he collected ele coletou slokas from todos os shlokas Ramanus Sampradaya. da Ramanuja Sampradaya, Shri Sampradaya. son todos shlokas de la Sri Sampradaya. Ramanus Sampradaya. Sí, de Ramanuja Sampradaya. And Gopal Bhatta Goswami, he gave all the slokas to Sanatana Goswami. E Gopala Bhatta Goswami deu todos esses shlokas para Sanatana Goswami. Sanatana Goswami. And Sanatana Goswami, E Sanatana Goswami Pada, ele manifestou então Shuddha Sadacharya Grantha, o Shuddha Sadacharya Grantha, o livro do bom comportamento Vaishnava, que é chamado então Hari Bhakti Vilas. Este granta, esta escritura, Sri Hari Bhakti Vilasa. and second, E segundo, also Madhvacharyas and Madhvacharyas also aí teve também o dia de desaparecimento de Madhvacharya. Então a gente não teve muito tempo, então a gente não falou sobre a vida e história, a história de vida de Madhvacharya e sua contribuição. Madhvacharya, I told he is the direct incarnation ele é a encarnação direta de of him, Bhima, Vayu. de Vayu e Hanuman. Madhvacharya es la encarnación de Incarnation of Hanuman y Bhima. three. Y Bhima. And he, Vayu Mani here, Bhima, Vayu e Hanuman. and Hanuman. And Madhvacharya. He is powerful acharya. Ele é um acharya muito poderoso. And he manifested. Ele manifestou Vaishnava. ele manifestou Filosofía del dualismo. a filosofia do dualismo, sim. And the way was different. And Né, ele explica a diferença, about 5 different. ele explica sobre 5 diferenças. And first difference, A primeira diferença é Jiva Ishvara, Jiva Veda. Difference between Lord Jive Ishvara, and entity. La primera es é, el Señor y las entidades vivientes. a diferença entre as entidades vivas, o Senhor e as entidades vivas. Innumerable. Ishvara Jive Beda. Pero las entidades vivientes son incontables. Lord is called the supreme controller. O Senhor é chamado do Supremo Controlador. Dominated by E as entidades vivas são controladas por Maya. Lord is O Senhor é único e sem igual. Único y no tiene paralelo. and no one can equal with him. Ninguém pode ser, comparável a Ele. And Jivas also E as divas, are very minute. elas são muito diminutas. Las almas vivientes son
A Jiva é muito diminuto. Dessa maneira, Ishvara, Jiva e Veda, as diferenças eternas entre o Senhor e as entidades vivas. A segunda diferença entre as entidades vivas e as outras entidades vivas. Quais são as diferenças entre... Algumas jivas estão em Tamaguna e algumas estão então no modo da ignorância. Estão brigando, né, umas com as outras. Elas são jivas em Tamaguna. E algumas jivas são Sattva-guna, né, o modo da bondade. Então elas são diferentes. Então é agora Jiva Jara Veda, diferenças entre entidades vivas e as entidades inertes. A Jiva tem consciência, são seres conscientes. E as entidades inertes são inconscientes. Como você sabe que as entidades vivas são conscientes? Os que têm consciência, os seres conscientes, têm 3 sintomas. Os sintomas são sentir, willing é desejar, né? E saber, conhecer. Né? Sentir, querer e conhecer. Então as entidades vivas têm esses 3 sintomas. Mas as entidades inertes não têm. Por exemplo, uma pedra. Ela não sente, não deseja, ela não conhece. Mas entidades vivas, elas sentem. Tipo, hoje está quente, hoje está frio, estou com fome. Vocês estão com fome ou não? Feeling, sentir, né? Desejar é o segundo, né? E também tem alguma realização. Mas os seres inertes não têm esse sentir, querer e pensar, conhecer. Então agora é Jare Veda, as diferenças entre as entidades inertes e as outras entidades inertes. Isso é muito simples. Algumas entidades inertes são líquidas e outras entidades vivas são sólidas, né? Como, por exemplo, a parede e os tijolos, né, sólido. E a água é líquida. E algumas entidades inertes a gente pode ver do outro lado, né, da parede. São transparentes. Como, por exemplo, se você contemplar uma parede de vidro, então você pode ver o outro lado, né? Como essa janela, por exemplo. Né? Ela é de vidro, então você pode ver o outro lado. Mas essa parede é sólida. Você não pode ver do outro lado. Então, existe também então uma diferença, né? Tipo, uma diferença entre uma janela inerte, né, de vidro e uma parede, né, que é também de coisas inertes, entidades inertes, mas não é transparente. Então existe essa diferença. Por exemplo, o leite é líquido, a água é líquida. É diferente. Existem diferenças ou não? Então essas são de Jara Jara. E agora existe então agora Ishvara Jara, a diferença entre Ishvara e a matéria inerte.
Isso é muito simples. O Senhor é o Supremo Controlador. Ele está em todos os lugares. He resides in the heart of the Ele reside no coração de todas as entidades vivas. that is called he Isso- resides everywhere in the form of super soul. Ele reside, né, na forma da super-alma, né, o Paramatma. He E, not staying in one place. e a matéria inerte, elas vivem num lugar só. In this way, Ramanuja Dessa maneira, Madhvacharya, he explained ele explica sobre 5 tipos de diferenças. Explicó acerca de los 5 tipos de diferencias. and even in this material world also we are looking different. Also in transcendental world also different. Las diferencias que vemos aquí en el mundo material también están en los mundos. Então, as diferenças que existem nesse mundo material também existem no mundo transcendental. No mundo transcendental, Many jivas. existem muitas divas, tem muitas divas lá. Trascendental también existen bastantes divas. Right? Some Algumas divas, that are Dasaras, elas estão em Dasyarasa, humor da servitude, habitual mood. humor de servidão. En el modo de servicio. Or some jivas E algumas are divas they estão are the no Dasaras, humor de Sakyarasa, amizade com Krishna. Y otras están en el modo de la amistad como con Krishna, como su alcance. they are O exemplo é Subal, Shridam. under guidance of Suvarshitam. That is Por called exemplo, essas divas, então, elas servem Krishna sob a guia de Subal, Shridam. Então, eles estão em Sakya, né? Humor de amizade. E algumas divas também ficam em Goloka Vrindavana, mood of no humor de Vatsalya Rasa, parental mood is there. né? O humor parental de mãe e pai. El modo, decirlo como de parentesco, madre, hijo, padre, hijo. And they serve to Krishna E eles servem under Krishna guidance sob a of guia de Nanda e Yashoda. Y sirven a Krishna bajo la guía de Nanda Maharaj y Yashoda Maya. And some jivas are E algumas divas também ficam em Goloka Vrindavana e elas também. in mood of conjugal mood. Y otras E elas estão no humor de humor conjugal, né? conyugal. Braj Parvati Bhava Braj, Paramount mood is their heart. E existe lá o humor de amante, né? Braja Parakya Baba, que é o humor das gopis. E elas servem, e essas entidades vivas então vão servir Krishna sob a guia de Radha, Lalita, Vishaka. So in this way, Então, dessa maneira, Madhvacharya, ele muito claramente explica a Beda, explica Beda, a diferença entre o mundo material, né, e o mundo transcendental Goloka Vrindavana. Entre las almas que están en el mundo material tienen Goloka Vrindavana. so Madhvacharya theory. Então, dessa maneira, então essa teoria de Madhvacharya é a teoria mais elevada. Es la mejor manera. Madhvacharya also he manifested Madhvacharya também manifestou uma coisa Madhurya Bhava que se chama Madhurya Bhava in society. na sua sociedade. Manifestó Madhurya en su sociedad. Because Madhvacharya Porque Madhvacharya, one big tilak. ele encontrou uma grande tilaka, Encontró un gran piedra de tilak. um grande pedaço de tilaka. E quando ele, né, abriu essa tilaka, então um Gopal, né, se manifestou, um Gopal muito belo se manifestou. E esse Gopal está segurando uma vara de bater iogurte. Una barra de yogur para hacer yogur. Vocês já viram isso? Então, na Sampradaya de Madhvacharya, também esse Madhurya Bhava, né, está nessa Sampradaya. Entonces en Madhava Sampradaya tenemos este Madhurya Bhava. Então, dessa maneira, Madhvacharya, ele manifestou essa Bedavada, né, essa teoria das diferenças. Então, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu aceitou Madhva Sampradaya. Y así fue como el Señor Chaitanya Mahaprabhu aceptó su Sampradaya. Nesse sentido, por isso, a nossa Sampradaya é chamada de Brahma Madhva Gauriya Sampradaya. Sampradaya, para que ustedes sepan, se llama Sri Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya.
Sempre se lembre, If anybody asks you, se alguém perguntar para você what is the name of qual é your o nome da sua Sampradaya, ¿Cómo se llama su Sampradaya? which sampradaya? qual Sampradaya? Raja sampradaya, Sahajiya Sampradaya? Mayavadi Sampradaya? Advaitavadi sampradaya, Advaitavadi Sampradaya? Qual Sampradaya? Son ustedes, están ustedes. Buddha sampradaya, Bhuta Sampradaya? Sampradaya dos fantasmas. which sampradaya? Qual Sampradaya você é? Sri Shrima Madhva Gauriya Sampradaya. Have to learn. No primeiro você deve aprender You are belongs to qual a Sampradaya que você pertence. Você é da Brahma Madhva Gauriya Sampradaya. a la Sri Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. those who worship sun god. Aqueles que adoram o Deus do Sol são chamados de Souras. Those who worship sun god. Surya. They are called Ah, Soura. sí, que adoran al dios sol, ¿no? Surya. And those who worship Shiva. they Aqueles are que adoram called Shiva são chamados de Shaivas. Shivas son shivaitas. Shiva. Shaiva. And those who worship Ganesh. E aqueles que adoram Ganesha são chamados de Ganapata. Ganapata. Durga. E aqueles que adoram Kali, Shiva, Durga são chamados de Shaktas. You worship Eles adoram Durga. Durga, Kali. Los que adoran a Durga Kali. And those who worship E aqueles que adoram Vishnu. Vishnu, eles são chamados de Vaishnavas. Adoran a Vishnu son Vaishnavas. And those who E aqueles que adoram apenas Krishna, eles são chamados de Karshni. Aquellos que adoran solo a Krishna son llamados Karsu. and those who worship E aqueles que adoram Srimati Radhika, Adoran a Srimati Radhika, they are called eles são chamados de Gaurias. because Srimati Radhika's one name is called Porque Gauri. um dos nomes de Srimati Radhika é Gauri. Those who worship Srimati Radhika, Então aqueles que adoram Srimati Radhika são chamados de Gauriya. Srimati Radhika son Gaudiyas. understand? ¿Lo entienden? Entenderam? All you are Então todos vocês são... Quem são vocês? De que Sampradaya são vocês? Gauriya. Gauriya Sampradaya. Our Ishtadev A nossa Istadeva é Srimati Radhika. Installer es Srimati Radhika. understand? Entenderam? So for this regard, Então nesse sentido nós estamos Gauriya Sampradaya. falando, né, sobre... Nós somos Gauriya Sampradaya. Nice. Gauriya. What is the meaning Muito of bom. Gauriya? Gauriya. Qual é o significado de Gauriya? Aqueles que são Pointed unidirecionados com Gauri Srimati Radhika são chamados de Gauriyas. Gaudiyas, están enfocados firmemente en Srimati Radhika. another also Gauriya. E também Mahaprabhu, his name also outro, né, significado de Gauriya é porque Shri Chaitanya Mahaprabhu é chamado de Gaura, Gauranga, Gaura Sundara. is called the combined form. E Gaura Sundara é a forma combinada de Radha e Krishna. Radha y Krishna. So those who worship Sachidananda Então aqueles que adoram Satinandana Gaura Hari também são chamados de Gauriya. También adoran a Satinandana Gaura Hari, también son Gaudiyas. only remember. Então sempre se lembre quem é a nossa Istadeva. ¿Quién es nuestro Installer? Srimati Srimati Radhika. Madhisa Madhashana Tatve. our Ishtadev Srimati A nossa Istadeva é Srimati Radhika. Radha Bhagavan Brajashanaya Tadama Vrindavanam Kachidu Pasana Brajavadu Vargina Yakapita Srimad Bhagavatam Pramana Malam Prema Bhumarto Maham Titanya Mahaprabhu Matraridan Tatradarona Paraha. Lord Chaitanya Mahaprabhu O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, started all his followers. ele Chaitanya Mahaprabhu instruyó a todos Ele instruiu todos os seus seguidores. Aradhyo Bhagavan Brajeshatanayas. A nossa Possible Devi a deidade adorável é Vrajendra Nandana chama Sundara, Krishna. Rajandanandan Shamsundar Krishna. nuestra deidad adorable, Dayanandana, Eh?
who is the son of que é o filho de Nanda Maharaj. and his abode dham, that E a sua morada é Vrindavana. and all the Braj Gopis E todas as Vraja Gopis, elas servem Krishna com o seu humor, né, diamante, para Kia Bhava. conyugal. Paramur. And the Braj Parakya. Esse é o Braja para Kia Bhava, humor extraconjugal. This Paramur Parakya Bhav Então esse humor, extraconjugal, né, de Vraja é descrito no Srimad Bhagavatam. E o Srimad Bhagavatam, ele é chamado da escritura imaculada. Então, é dito Arada Yoga. Tá. Srimad Bhagavatam Pramana Amalam. Shri Chaitanya Mahaprabhu Matamidan Tatragaro Namparaha. Então essa é a opinião do Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então sempre se lembre, o nome da nossa Sampradaya é Brahmamadhva Gauriya Sampradaya. Então eu já expliquei, né, brevemente, porque hoje é um dia muito auspicioso, porque nós também estamos observando Ekadasi Tithi. Então vou falar um pouco de maneira breve sobre isso também. No dia de Ekadasi, nós não devemos comer 5 tipos de grãos. Por quê? Porque no dia de Ekadasi, todos os tipos de atividades pecaminosas vivem nesses 5 tipos de grãos. Mesmo que você morra, não tem problema, mas você não deve comer os 5 tipos de grãos. Entendem? No dia de Ekadasi, vocês não devem comer arroz, que é trigo, que é cevada e milho, e grão de bico. Você não deve comer essas coisas. Se você comer, então milhares de nascimentos ainda, você vai ter que, milhões e milhões de nascimentos, você vai ter que sofrer, né, com mais vidas, e você vai ter que ir para o inferno. 80 anos, de 8 anos até 80 anos, as pessoas devem observar Ekadasi. Ekadasi Tithi Bhakti Janani Jatane Palana Kori. Ekadasi Tithi é chamado de a mãe de Shuddha Bhakti. Por isso, da Bhakata Charanareno Bhajanayanu Kula Bhakta Seva Paramasiddhi Premalati Karamula Shuddha Bhakata Charanareno Bhajanayanu Kula Bhakta Seva Paramasiddhi Premalati Karamula Shuddha Bhakata Charanareno Bhajanayanu Kula Bhakta Seva Paramasiddhi Premalati Krishna
Então todos têm que observar Ekadasi Tithi. Entonces todos deben observar Ekadasi Tithi. If your health is good, Se a sua saúde for boa, você pode observe observar Nirjala Ekadasi. without drinking drop of water. Fazer o Nirjala, né, sem beber nenhuma gota de água, não comer nem beber nada. Or if you are sick, E se você estiver doente, then Shastra will give some concession to you. então se você estiver doente, pode haver alguma concessão, Then né? you can take some. Então você pode comer algumas frutas, iogurte, leite. Comer un poquito de fruta, de leche, de yogur. But any circumstance, Mas assim, seja qual for a circunstância, não coma arroz, dal, chapati. Chapati, granos. Ekadasi is very important. Ekadasi Tithi é muito poderoso. You will go to the hell. Caso contrário, vocês vão para o inferno. So Ambarish Maharaj, Então Ambarish Maharaj, que é o rei do mundo inteiro, Entonces, Ambarish Maharaj, who was the king of whole world, que es el rey de todos los mundos. he observed ele observa Ekadasi. Shuddha Ekadasi Tithi. And he engaged all his E ele engajava todos os seus membros do seu corpo para servir o Senhor. so for this regard Sukadeva Então, por essa razão, Shukadeva Goswami Pada falou for the glory sobre as glórias de Ambarish Maharaj. De esta manera, Sukadeva Goswami Pad nos contó acerca de las glorias de Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj, Ambarish Maharaj, ele ficava em Mathura, às margens do Jamuna. Ambarish Maharaj estaba quedando en Mathura, a las orillas del río Yamuna. still there is one palace that is called Ambarish. Ainda tem o Ambarish Tila, né, esse palácio que ele reinava lá em Mathura. In the beginning of the creation, No começo da criação foi em Satya Yuga. so Ambarish Então Maharaj, Ambarish Maharaj, he observed ele observava Ekadasi Tithi, De esta manera observó Ekadasi Tithi. Más Ekadasi Tithi. Maha Ekadasi Tithi. his mind Ele engajava a sua mente em se lembrar dos passatempos de Shri Krishna. Savaimana Krishna Padaravindayor Vachansi Vaikunta Guna Varnane Hari Mandira Marjanam Visho Chuta Katkatodaye Kundalingalaye Darshane Drisho Vrityangata Sparsha Agasangamam Granancha Tatada Saroja Sorabe Shrimati Tulasya Rasanam Tadarpite Adurikshitapadam Sarpane Shiro Hishikesha Pada Vivandane Amantakasena Tukama Kamaya Yato Tamas Loka Janajraya Bhati. Ambarish Maharaj, he engaged Então Ambarish Maharaj, ele engajava todos os membros do seu corpo para servir Krishna. sus miembros para servir a Krishna. Savai Mana Krishna Padaravindayo. engaged his mind É, to remember Ambarish Maharaj ele engajava sua mente para se lembrar dos passatempos de Shri Krishna. Para recordar los dulces pasatiempos de Krishna. and Vajansi going Vaikuntha Vachansi his mouth Vachansi Vaikunta Gunano Varnane. Ele engajava a sua língua para glorificar os passatempos de Krishna. Karo Hare Mandira Marjana Show. Ele também engajava suas mãos para limpar o templo do Senhor Vishnu. Manos para limpiar el templo del Señor Vishnu. Shrutim Chakaratyuta Satkatodaye. Ele engajava os seus ouvidos para ouvir os passatempos puros de Shri Krishna. Mukunda Lingalaye Darshane Drisho. Ele engajava os seus olhos em ter o darshan da forma bela da deidade de Krishna, Mukunda. Para observar la dama
Granancha Tatpada Saroja Surabe. and he also Ele também the tulasi leaves. pegava ele sentiu o smell, sentiu o cheiro das folhas de tulsi que foram oferecidas aos pés de lótus de Krishna. Ele sentiu, né, ele apreciava o cheiro dessas tulsi. Pador Hare Ksheta Pador Anusarpane. Ele circunambulava, né, tulsi, fazia parikrama. E ele costumava aos locais de passatempo de Krishna. Krishna Lila Stali. Shiro Rishikesha Pada Abhivandane. Ele usava sua testa para prestar reverência a Sri Hari Krishna, aos pés de lótus de Sri Hari Krishna. Kamancha Dasya Natukama Kamaya. E ele estava sempre absorto em servir a Krishna. Então, dessa maneira, Ambarish Maharaj, ele serve assim a sua Thakurji. E ele observa o Vrata de Dwadasi. Ele estava observando esse Mar Dwadasi, né? O Ekadasi no Mar Dwadasi. E ele fez um jejum completo, não tomou nenhuma gota de água. No dia seguinte ao Ekadasi, você tem que quebrar, né, o Ekadasi. Quebrar o jejum. Se você, né, segue o jejum de Ekadasi, senão no dia seguinte você tem que quebrar o jejum. Como que você quebra o Vrata de Ekadasi, o voto? Se você está fazendo Nirjala, né? Então você adora a Thakurji, você banha a Thakurji, né? E essa água que banha os pés, né, da Thakurji, então você bebe essa água e assim você quebra o voto de Ekadasi. Então no dia de Ekadasi, Ambarish Maharaj, ele estava adorando a sua Thakurji. Então, nesse meio tempo, um sadhu muito poderoso chamado Durvasa Rishi, ele apareceu. Vocês já escutaram o nome de Durvasa Rishi ou não? Ele é um sadhu muito poderoso e ele também é Mahakrodi, ele é muito irado. Né? Se ele se irrita com você de alguma maneira, então ele vai mandar uma maldição para você. E assim ele transforma, né, transforma você em cinzas. Ele é muito poderoso, Durvasa Rishi. Então Durvasa Rishi foi, né, nesse local de Ambarish Maharaj. Então Durvasa Rishi, ele falou: Ambarish, então agora eu vou tomar um banho no Yamuna. Então quando eu voltar, você prepare uma praçada para mim. Dessa maneira, Durvasa Rishi, ele deixou aquele lugar de Ambarish Maharaj. E o momento para quebrar o Ekadasi, né, o Param, Ekadasi Para, era muito curto nesse dia. Porque o Shastra diz, se você observa Ekadasi, no dia seguinte do Ekadasi, você tem que quebrar o jejum no momento, né, que é apropriado. Caso contrário, você não vai obter os frutos. Então, Ambarish Maharaj, ele notou
ele notou então que o param, né, esse momento de quebrar o cálice era muito curto nesse dia. Então Ambarish Maharaj pensou, nossa, o que fazer agora? O sadhu veio na minha casa, mas eu não servi o sadhu. Então como que eu vou poder quebrar o Ekadasi? Yo no puedo romper ni llegar. Because Shastra explains. Porque o Shastra, ele explica, Before break the Ekadasi, antes de Ekadasi quebrar param, o sadhu, give donation, Ekadasi, né, você fazer o param, você deve servir aos sadhus, alimentar os sadhus, servir os brahmanas, as vacas. Então você pode tomar a Mahaprasada que foi oferecida a Thakurji. Casi uno primero sirve al sadhu y luego puede tomar más aprecio. feed to the cow. Deve alimentar as vacas, os brahmanas. Esse é o processo de como quebrar o Ekadasi. Fazer o Ekadasi param. Usted tiene que servir a los sadhus, a los santos y a las vacas. Luego romper su casa. And in that scheduled time, yeah? Entonces es un... E você tem um momento assim determinado, né, que Sunrise, depois do sol nascer, 3 hours. você tem mais ou menos umas 3 horas. But that time was very tight. Maybe couple minutes. Mas naquele dia, esse período, né, de tempo era muito curto, eram alguns minutos só. Ambarish Maharaj Então Ambarish Maharaj estava pensando, break my como eu vou fazer para quebrar o meu Ekadasi, né, fazer o meu param? Ambarish Maharaj pensaba, ¿cómo voy a romper mi ayuno de cada? Then Ambarish Maharaj asked Então the Brahmanas, Ambarish Maharaj ele fez essa consulta com os Brahmanas Panditas, but Brahman Pandita, they did mas not. os Brahmanas Panditas não deram uma resposta. Then Ambarish Maharaj, Então Ambarish Maharaj pensou, yesterday I was ok, ontem eu fiz o jejum completo, então eu posso adorar os pés de lótus do Senhor. Entonces puedo adorar los pies del loto del Señor. so I can take Então eu posso tomar a Charanamrita, né, o banho que lavou os pés da deidade. Você entende o que é a Charanamrita? É a água que banhou os pés do Senhor Vishnu, Señor Vishnu. Salagram Sivanarayana. né? A Salagram Shila Narayana, você adora, você banha, então você pode tomar essa água. Y luego pueden tomar esa agua. So in this way, Então dessa maneira, Ambarish Ambarish Maharaj, ele Purvedic water Lord tomou essa água que banhou os pés de lótus do Senhor Vishnu. and Durvasa Rishi. Então Durvasa Rishi, no seu transe, ele realizou. Tú vas a ver quién entra corriente y se da cuenta. Ambarish Maharaj, Ambarish Maharaj, with respect to me, ele não deu respeito devido a mim, né? Durvasa Rishi pensou, Durvasa. Ekadasi, Paran, E ele, né, quebrou o seu Ekadasi. Ele quebrou o seu Ekadasi, fez o param antes de me servir. then Durvasa Rishi came. Então Durvasa Rishi foi até o local de Ambarish Maharaj, né, a casa de Ambarish Maharaj, o palácio. Angry, E então Durvasa Rishi ficou muito irado com Ambarish Maharaj used many harsh words, e usou muitas palavras assim muito agressivas com ele. but Ambarish Maharaj, he did not tell anyone. Mas Ambarish Maharaj não falou nenhuma palavra. But still, Durvasa Rishi, Ainda his assim- sins are going as like the flame of the fire. Ainda assim, a ira de Durvasa Rishi só ia aumentando, assim como a chama de um fogo. Then Durvasa Rishi, Então Durvasa Rishi, one demon, ele manifestou um demônio, né, do fogo, chamado Kritwa. Manifestó un demonio del fuego. and that the fire demon Então esse going what? demônio de fogo Kritwa, ele foi na direção de Ambarish Maharaj, And to kill you, Ambarish Maharaj. com a intenção de matá-lo. But Ambarish Maharaj, Mas Ambarish Maharaj estava completamente, né, tranquilo e calmo. pray to Lord Vishnu. Oh Vishnu, save me. Ele não ficou orando para o Senhor Vishnu, assim, pensando, Senhor Vishnu, me salve. Ni siquiera hizo eso. Understand? Even Ambarish Maharaj, Então Ambarish Maharaj, Lord Vishnu, ele, save to me. ele nem pediu para o Senhor Vishnu para que ele o salvasse. Dusasana, Do Shasana, no Mahabharata, pulled out
ele também ficou puxando, né, as roupas de Draupadi. Então Draupadi, ela orou ao Senhor Krishna. Mas Ambarish Maharaj, ele não pediu ao Senhor Vishnu. Vocês entendem? Compare, né, o exemplo de Ambarish Maharaj com o de Draupadi. Vocês entendem ou não? O que vocês estão entendendo? Ambarish Maharaj, ela não pediu para o Senhor Vishnu, Senhor Vishnu, me salve. Ele não pediu isso. Quando o demônio de fogo foi na direção de Ambarish Maharaj para matá-lo, nesse momento, Ambarish Maharaj não orou para o Senhor Vishnu para salvá-lo. Mas Draupadi, ela orou ao Senhor Krishna. Quando Dushasana estava puxando as suas roupas. Então, dessa maneira, quando o demônio de fogo estava indo na direção de Ambarish Maharaj para matá-lo, então a Sudarshana Chakra do Senhor Vishnu apareceu muito rapidamente. E a Sudarshana Chakra, primeiramente, matou o demônio de fogo. Então a Sudarshana Chakra começou a perseguir a Durvasarish. Então Durvasarish ficou, né, temeroso e começou a correr. Então a Sudarshana Chakra ficou correndo atrás de Durvasarish. Então Durvasarish foi até Brahmaji e falou: por favor, me salve. E Brahmaji falou: eu não posso salvá-lo. Porque Brahmaji falou, porque você cometeu ofensa aos pés de lótus de Ambarish Maharaj. Então, Durvasarish, ele foi até Kailas. E falou: ó Shivaji, por favor, me dê abrigo, né? Me dê refúgio. E Shivaji falou: eu não posso dar abrigo para você, eu não posso protegê-lo. Seria melhor você ir para Vishnu Loka, o local de Vishnu Vaikunta. Porque essa Sudarshana Chakra pertence ao Senhor Vishnu. Então talvez o Senhor Vishnu dê algum conselho para você. Então o Durvasarish ficou correndo até chegar em Vaikunta Loka. Então ele falou para o Senhor Vishnu: por favor, me salve. A sua Sudarshana Chakra está correndo atrás de mim para cortar minha cabeça. Então o Senhor Vishnu falou: ó Durvasa, eu não posso dar abrigo a você, né? Porque você cometeu uma ofensa aos pés de lótus do meu devoto puro, Ambarish Maharaj. Sadhunan. Eu sempre descanso no coração dos sadhus. Então, como é que eu posso dar abrigo para você? Então, seria melhor
você ir para Ambarish Maharaj e pedir perdão a ele. Então, ainda assim, a Sudarshana Chakra estava perseguindo Durvasarish. Então, Sudarshana Rishi estava já chegando muito próximo ao pescoço dele. Então, Durvasarish estava com muito medo. Então, o que eu vou fazer agora? Então, ele foi até... Ele chegou muito próximo a Ambarish Maharaj. Ainda assim, Ambarish Maharaj estava esperando Ambarish Maharaj estava esperando por Durvasarish, porque ele estava pensando, um sadhu veio à minha casa e eu não dei o devido respeito, né, a ele. Então, isso é uma ofensa. Então, por essa razão, Ambarish Maharaj estava esperando por Durvasarish. Porque quem é sadhu é muito humilde. Como você sabe que uma pessoa é o sadhu? O sadhu é sempre muito humilde. Se você for, seja você grihasta, né, chefe de família ou renunciado, isso não importa. O que importa é quanto de bhakti você tem no seu coração. E se Bhakti ela se manifestar no seu coração, então isso é um sintoma de que você é muito humilde. Se Bhakti Devi se manifestar no coração de uma pessoa, ela vai ser sempre humilde. E ela vai dar respeito para todas as pessoas. Entende? Os frutos vêm da árvore e automaticamente, então esses galhos, né, das árvores, eles se curvam, né, curvam assim em direção ao chão. Quando eles se enchem de frutos, né, então eles começam a se curvar em direção ao chão, os galhos de uma árvore. E então dando respeito a todos. Se você tem conhecimento apropriado, então você vai dar o respeito devido, né, a todos. Então, da mesma maneira, quando Bhakti Devi se manifesta no coração de uma pessoa, essa pessoa se torna, vai ser sempre humilde. Então, Ambarish Maharaj, ele era muito humilde, estava esperando por Durvasarish. Então, quando Durvasarish chegou, então Ambarish Maharaj, ele também prestou suas reverências a Durvasarish. Então Durvasarish realizou. Ele se deu conta, né, de como eles são humildes, os devotos do Senhor Vishnu. Então Durvasarish, ele falou, então agora eu realizei como os devotos, né, do Senhor Vishnu são muito humildes. Se você quer se tornar Vaishnava, sempre seja humilde. Mahaprabhu, ele também nos ensinou isso. O terceiro shloka do Shikshastakam explica isso. Trinada Pisino Sunichana Tarora Vasahisnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari.
want to become Se você quer se Vaishnava, tornar um Vaishnava, then então você deve ter essas 4 qualificações. Tiene que tener estas 4 calificaciones. Who will become Vaishnava? Raise hand. Y antes Quem no quer hay se que tornar um Vaishnava? Only putting tilak kantimala. This is Apenas colocar tilika e kantimala, isso não é um sintoma de Vaishnava. Tilak no es un síntoma de ser Vaishnava. ¿Lo entienden? if you put the tilak in the forehead of Se você coloca a tilaka na testa de um burro e também bota no pescoço dele uma kantimala, você vai falar que ele é um Vaishnava? program, have to finish. El programa tiene que... Okay. Now finish. Understand? Entende? Trinadi Apsinecha Taroreva Sahisnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. Sannata anyaman pratishta varjan sali guni guni hayya karam Shri Krishna kirtan Mahaprabhu. Então Mahaprabhu falou, se você quer se tornar um Vaishnava e cantar os santos nomes, You have to você tem que have four qualities. adquirir essas 4 qualificações. Always very humble, more than the blade of Sempre seja humilde mais do que uma palha de grama. Taruriva Sahisnu. Tarori Iva Sarjuna, sempre seja tolerante como uma árvore. como los árboles. And Amani, E Amani Manadena, studying for your nunca name, anseie por seu nome, Nunca buscar fama, fama reputação, nuestro nombre y reputación. and give respect e to others. dê Y siempre respeito aos outros. Então, e assim sempre cante os santos nomes. Amani Manadena, Kirtaniya Sadahari. Kirtaniya Sadahari, sempre cante os santos nomes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nesse sentido, Durvasa Rishi falou, então o próprio Durvasa Rishi falou, agora eu realizei, né? Entonces Durvasa Rishi le dice, ahora me doy cuenta. Those are devotees of Lord Vishnu. Ananta, Bhagavan Vishnu name is called Ananta. Né? Aqueles que são devotos do Senhor Ananta Das, né? Devotee of Lord Vishnu. Os devotos do Senhor Vishnu, Devotos del Señor Vishnu. That is called Vaishnava. How they are very humble. esses, né, os Vaishnavas, como eles são humildes. So why Durvasa is thinking? Então Durvasa Rishi está pensando, eu cometi uma ofensa aos pés de lótus de Ambarish Maharaj. Amrish Maharaj, Mas Ambarish Maharaj, ele também ficou me esperando. Maharaj muy humilde me esperó. so Durvasa Então Durvasa Rishi, asked ele pediu para Ambarish Maharaj para que o perdoasse. Durvasa Rishi le ruega a Ambarish Maharaj por su perdón. E então Sudan Chakra. Sudarshana Chakra, Entonces, ela la retornou, ela So anyhow, knowingly, unknowingly, if you committed lotus feet of Então, Vaishnava, seja de maneira consciente ou inconsciente, se você cometer uma ofensa aos pés de lótus de um Vaishnava, você deve pedir perdão a ele. los Vaishnavas tienen que pedir disculpas. otherwise Bhakti Devi Caso will not contrário, manifest. Bhakti Devi não vai se manifestar no seu coração. Manifestar en sus corazones. So always remember this. Então, sempre se lembre dessas coisas, dessa Ambarish And Durvasa, a história de Ambarish Maharaj e Durvasa Rishi. actual Durvasa Rishi glorified to Então, Ambarish Maharaj, who is a pure devotee. Na verdade, então, Durvasa Rishi está glorificando, né, esse devoto puro do Senhor, Ambarish Maharaj. Porque Durvasa Rishi sabe de tudo, mas nessa lila, ele está glorificando Ambarish Maharaj. Sabe todo, pero en este pasatiempo él glorifica a Ambarish Maharaj. And also saying,
E ele também está mostrando como Ekadasi, quebrar day after Ekadasi. o Ekadasi, né, de maneira apropriada, no dia seguinte. That is called Ekadasi. Isso é chamado de There are glories of Ekadasi. Ekadasi Mahima, as glórias de Ekadasi. Então vou... Jai. Shri Radhe. Agora vocês vamos fazer o Arati e tomar prasada e voltar para seus lares. E amanhã, Mangala Arati. Então, caminhada matinal, sacrifício de fogo. Qual vai ser o horário? Às 10 da manhã. Todos venham no sacrifício de fogo. Y mañana no se olviden de ir a Mangalarati, a la caminata de la mañana, y a las 10 de la mañana hay la ceremonia de fuego. And also do what is called Nityananda Abhishek. E vamos fazer também o Abhisheka de Nityananda Prabhu. And tomorrow is very special. Que amanhã é Nityananda Trayodasi, um dia muito, muito auspicioso. If you take Diksha mantra in the day of Nityananda Trayodasi, Se você receber o Diksha Mantra no dia de Nityananda Trayodasi, você vai receber a misericórdia de Shri Nityananda Prabhu. Nityananda Trayodasi is very super excellent. Então, o Nityananda Trayodasi é um dia muito, muito excelente. Will give mercy also. E Nityananda Prabhu vai dar misericórdia para todos vocês. Bol Haribo Shri Radhe. Devotos, un anuncio, por favor, nos están Y- pidiendo que para el Arati no salten por el techo. Bharati, they will take Mahaprasad. A gente vai encerrar aqui. Ah, você tá transmitindo ainda? Bharati, don't jump. Prabhu? Balaram Prabhu? Balaram Prabhu? Tá ligado? Ainda tem live? Você tá fazendo live ainda? Tá, vou apagar aqui ainda. Vou apagar aqui e continuo no Vana Madhurya, quem quiser. Haribo, Jai Shri Radha.